Boa tarde a todos. Vamos aqui mais uma aulinha, né? Nós vimos aí de manhã prova 12 e 13, no caso, a parte 4, né? A parte de penal e trabalho ali. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha em alguns wordzinhos antigos, alguns pedaços que nós não trabalhamos ainda, tá? Mas é bem rapidinho aqui e a gente vai fazendo as nossas adequações, tá? Presta atenção, gente, que sempre a gente vai fazendo um comentário que parece que é igual, tá? Tem algumas coisas que são iguais, mas sempre tem uma coisa diferente, tá bem? Vê lá, vê que você também consegue fazer a revisão você mesmo por si, você consegue dar uma olhadinha aí, tá bom? Olhadinha assim, né? Sozinho lendo o conteúdo. Ó, sobre federalismo e as competências federativas, né? Nós temos o Estado unitário, beleza? É a República Federativa do Brasil, mais o poder descentralizado, né? E você tem a autonomia dos entes federativos. A União, Estado, F, município, você consegue conhecer, você lembra? Eles constituem o Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é soberana, né? Mas aqui dentro, os estados, os entes não são soberanos. Eles são autônomos, mas eles dependem, né, de toda essa logística nossa aqui no Brasil. O que é interessante é que a União ela responde lá fora, né, pessoal? Ela representa o Brasil lá fora, mas aqui dentro ela é um ente federativo como qualquer outro e não tem hierarquia, inclusive. Aqui dentro não existe hierarquia. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá, pessoal? Questão de prova simples, né? Mas o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Lembrando que o território ele é possível ser dividido em municípios. O território ele é criado por meio de lei complementar, tá? Ele é uma autarquia. Ele pode ser dividido em municípios e se ele for dividido em municípios, o valor do IPTU ele vai ficar com o próprio município, tá bom? Do contrário, os imóveis que ficam dentro do território, o IPTU vai para a União. Competência privativa da União são delegáveis por meio de lei complementar, pessoal. Aqui você tem registros públicos, né? Você tem nacionalidade, cidadania, você tem processo de impeachment, tá? Você tem aí também registros públicos, eu acho que proteção de banco de dados, tem também aqui as bases da educação nacional, tá bom? Deve ter alguma outra coisa aqui que eu não comentei aqui agora, né? Mas enfim, são várias coisas do artigo da Constituição Federal 21 ou 22. É possível delegar alguns temas específicos sobre a competência da União, por exemplo, o piso salarial também você delega para os estados. Incentivo às mulheres, né? Enfim, você também delega aos estados. Locações em contratos, você também pode delegar para os estados. Coisas específicas podem ser delegadas, só que se houver delegação é por meio de lei complementar. Competência concorrente, pessoal, competência concorrente, uma coisa interessante que a gente tem é sobre a pesca, a fauna e a flora e o meio ambiente. Pesca, fauna, flora e meio ambiente. Para mim, pesca, fauna e flora é a mesma coisa que meio ambiente, né? Mas deve ter uma explicação lógica para isso, mas eu nunca cheguei a pesquisar para ver qual que é a explicação lógica. Só sei que é competência concorrente, União, Estado, DF, só. Concorrente tem E, né? O E, ao contrário, parece um 3, certo? Então, a competência concorrente só tem três entes federativos, União, Estados e Distrito Federal. A competência concorrente para legislar sobre pesca, fauna, flora e meio ambiente. Pesca, fauna, flora e meio ambiente, competência concorrente. A competência comum, aí tem o M de município, né? No final do comum, aí isso é para preservar a pesca, fauna, flora e o meio ambiente. Tá bem? Então, lembra disso, pessoal, que a competência concorrente ela só pega três entes federativos. Normas gerais são criadas pela União, o que não impede a competência suplementar dos estados, né? Olha só, isso aqui também falei. A União fala sobre o meio ambiente. Que legal. Aí os estados vão lá e falam sobre o meio ambiente também, só que eles falam especificamente do meio ambiente de onde é que eles estão, né? Os manguezais, eles são mais conhecidos que o pessoal que mora no Amazonas. Então, o estado do Amazonas, quando legisla sobre os manguezais, prevalece a lei do estado do Amazonas. Só que o estado do Amazonas, ele não retira a sua validade da lei federal. Não. Para a lei do Amazonas tratar dos manguezais, ela trata porque ela precisa tratar e ela legisla porque precisa legislar e tá tudo certo. Não depende da lei federal, tá? Isso aqui é bem interessante, pessoal, tá? A competência concorrente é essa e estes, por sua vez, né, não retiram sua validade das leis federais. E em direito tributário isso é a mesma coisa, porque o conteúdo de constitucional é o mesmo, né? Imagine que sobre algum tipo de contribuinte, né, existe a lei federal e existe o contribuinte. O contribuinte ele tem um tratamento diferente, por exemplo, no Estado. Então, a legislação complementar que o Estado faz sobre o contribuinte, ela não retira sua validade da lei federal. Só que se eventualmente a lei federal tratar especificamente do contribuinte naquelas circunstâncias, aí prevalece a lei federal. Tá bom? Bingos, consórcios não podem ser criados por municípios, é competência da União. O horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, eles não podem ser alterados automaticamente pelo município da forma que ele entenda, tá? Ó, não fazendo com relação aos bancos, né? Então, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, o município que ele entende como é que funciona. Por exemplo, né, tava um lugar num bar e estava escrito isso, isso é verdade, não é história para boi dormir, não. Que tinha lá que o cara dono do bar ele falou assim, ó, pessoal, agora é 10h59, eu tenho que fechar o bar. Todo mundo, por favor, entrem no bar. Aí todos entraram no bar, aí deu 11 horas, né? Tava fechado o bar.
Deu 11h01, ele abriu o bar e falou: pode sair todo mundo. Aí ele continuou com o bar aberto, pessoal. Isso é verdade, não é zoeira, não. É uma situação relacionada com o quê? Que os estabelecimentos comerciais, ele tem a gestão ali feita pelo município, tá? Beleza. Só que isso não acontece com relação às instituições financeiras. Por quê? Porque, na verdade, se você sai daqui. Na verdade, eu acabei não contando a piada, o resto dela, né? É que o município estabeleceu que os bares iriam fechar às 11 horas da noite. Tá bom, o cara fechou. Só que na portaria do município não estava escrito que hora que tinha que abrir. Então ele fechou às 11 e abriu 11h01. Tá certo aí. Fazer o quê? Né? Então, os municípios estabelecem o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, mas não faz com relação ao funcionamento dos bancos. Se eu sair daqui de Votuporanga e vou até Fernandópolis, eu imagino que o banco em Fernandópolis ele fecha às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Eu chego às 2h30. E na verdade ele fecha 1 hora da tarde. Pô, e aí? Aí fica complicado, né? Hoje em dia não é bem assim, que é mais fácil ligações, é mais fácil comunicações, né? Mas essas menções elas existem já faz um tempo. Então, olha só, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, ele pode ser estabelecido pelos municípios, mas isso não acontece com relação às instituições financeiras, tá bom? A União estabelece, tá, só aproveitando do município aqui, o município ele não pode escolher a distância que tem uma farmácia da outra, um mercado do outro, um pet shop do outro, tá? Isso não pode ser estabelecido pelo município, porque, Rafael, porque isso iria ofender, né, a logística do nosso sistema econômico capitalista, que é a livre concorrência. Então, o Estado ele até se envolve, né? A União ela se envolve com a atividade econômica por meio das empresas estatais. Isso é uma forma, assim, do Estado participar, dele controlar também situações relacionadas à economia, porque o que traz o sistema econômico capitalista como algo que tem dado certo no mundo é por conta da logística da escassez. Tanto é que enquanto mais dinheiro você tem, mais coisas você compra, e automaticamente as coisas elevam o preço. Por quê? Porque o mesmo mercado que tem a quantidade de produtos, se todo mundo tem muito dinheiro, todo mundo vai levando tudo embora e acaba que não sobra as coisas. Então esse jogo da inflação nunca vai acabar também. Mas no jogo do capitalismo, a escassez ela tem que ser controlada pelo Estado. Por isso que o Estado ele se envolve um pouco na atividade econômica. Então não existe um sistema 100% capitalista, né? Hoje em dia, o Estado, mesmo no Brasil, ele se envolve. Se você pode pensar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também, o Estado ele se envolve com a logística do sistema econômico capitalista, que é justamente para não acabar com os bens de consumo. Tem que ter um certo limite. Lembra na época da pandemia? Não sei se alguém que tomava aqui aquele. Nossa, eu esqueci o nome. É um negocinho que quem treina na academia toma, que é um negócio para o pulmão. Esqueci o nome. Que bosta, esqueci. Mas o álcool eu não esqueci. O de limpar a mão, não sei se você lembra na época da pandemia, o pessoal foi nas farmácias e comprou tudo. Você lembra disso ou não? Você ia comprar álcool, não tinha na farmácia. E na época da pandemia também tinha um negócio lá, que era um negocinho específico que você toma, é laranjado, não é Energil C. Mas é um negócio que fortalece os pulmões. Então o pessoal chegava com dinheiro na farmácia e levava tudo embora, acabou tudo. Então o Estado tem que controlar algumas coisas, né? Eu não estou falando que tem que ser um comunismo, tá? Mas tem um certo controle que já existe. Então, olha só, o município, ele controla algumas coisas, mas ele não pode controlar a distância entre os mercados, as farmácias. Por quê? Porque senão ele iria realmente influenciar, né, o sistema como um todo. Ele iria priorizar algumas coisas. Esse é o grande problema, né? O Estado, a gente esquece que o Estado ele é controlado por pessoas, seres humanos que têm familiares, e esses familiares também têm empresas. Né? Por esse motivo que não dá certo, né, esse sistema de controle exacerbado por parte do Estado. Mas olha só, você vê que coisa legal que o município não pode estabelecer as distâncias entre, né, os estabelecimentos comerciais. Mas ele pode estabelecer o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Só não pode fazer com relação ao horário das instituições financeiras. A União estabelece também os valores dos vencimentos dos policiais civis, militares, do Corpo de Bombeiros e legislar sobre crimes de responsabilidade de competência da União. Tá bom? O crime de responsabilidade, pessoal, é aquela infração político-administrativa. Lembra que ontem nós lemos? No direito financeiro, eu falei o seguinte, gente, ó, se o Poder Executivo não apresentar o plano de governo dele, isso é uma infração político-administrativa, certo? A infração político-administrativa é um crime de responsabilidade. E aí, aceita-se como o plano do governo a gestão anterior, tá? Mas não deixa de ser um crime de responsabilidade. Isso é de competência privativa da União, não é de competência dos municípios. A iniciativa das leis, né? Lei reservada ao presidente da República, qual que é a lógica, pessoal? Pensa no Poder Executivo como executivo de uma empresa. Remuneração de servidores públicos, as Forças Armadas, isso é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. O Estatuto da Magistratura, do STF, ele que vai trabalhar, né? Faz todo sentido ele trabalhar, competência ser dele de tratar do Estatuto da Magistratura.
Lei não reservada pode ser proposta pelo voto, né, do 1503. Olha só, a lei não reservada pode ser proposta pelo voto do povo. O que é o povo? O povo, pessoal, é 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados. Só que cada estado tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores. Tá bem? Vício de iniciativa não é convalidável pela sanção do chefe do Poder Executivo, você conhece isso aqui, tanto é que se um senador, deputado federal, estadual, distrital ou vereador propuser uma lei sobre remuneração de servidores públicos e sobre as Forças Armadas, essa é uma lei inconstitucional por conta, né, da logística do nascimento da lei. A Casa Iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados, tá? E passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que realiza um controle preventivo. Tá? O presidente da República, ele propondo a criação de um órgão, o Congresso não pode aumentar o valor da despesa. O presidente da República, pessoal, ele é o chefe do Poder Executivo. Então, ele que vai criar um órgão novo, uma secretaria nova, um ministério novo, ou ele vai acabar com o ministério, vai juntar 2 ministérios. Então, ele que vai fazer isso daí. E quando ele vai criar um órgão, que pode ser um ministério, pode ser uma secretaria, quando ele o faz, isso dentro do plano de governo, o Congresso não pode aumentar o valor da despesa. O aumento da despesa é possível se houver assunto, nas leis orçamentárias, tá, pessoal? Mas pensa em regra isso aqui para direito constitucional, o presidente propondo a criação de um órgão, o legislativo não vai poder aumentar o valor da despesa daquele órgão, tá bom? Ah, Rafael, mas e se estiver previsto na lei orçamentária? Aí, gente, aí, beleza, tá bom? Mas assim, em direito constitucional a gente para aqui. Oh, peraí. Em direito constitucional, a gente para aqui. Né? Aí, se tiver previsto ali, realmente na lei orçamentária, a possibilidade, né, de um acréscimo, de um crédito suplementar, aí, obviamente, que aí você pode ter o aumento aqui, né, dos gastos. Não há hierarquia entre os entes federativos, olha só. União, Estado, DF, município, um prédio da Polícia Federal dentro do município deve respeitar as regras municipais. Tá, mas não tem hierarquia. Tá? Não existe uma hierarquia. O prefeito não manda na Receita Federal e nem a Receita Federal manda no prefeito. Há intervenção federal em caso de governador querer mandar no município. Lembra que eu disse para você? Né, as diretrizes da organização municipal não podem ser estabelecidas pelo governador. O governador, o Estado, ele não pode criar uma emenda constitucional estadual dizendo como que funciona a gestão do município. Isso não pode acontecer. Tá bem? Há intervenção federal em caso de governador querer mandar no município. É a mesma coisa que acontece naquelas brincadeiras, né, do poder executivo, do legislativo. Olha só, autonomias, política com eleições, legislativa com leis municipais, administrativa com regras internas de ente respectivo, separação das receitas e isenções. Devagar. Autonomia. Ó, a política com eleições. Por exemplo, no direito eleitoral, você tem aquela regra da coligação partidária. A coligação partidária feita na União não é de reprodução obrigatória para os estados e para os municípios. Então, se o partido A se fundir com o partido B, se coligar, perdão, com o partido B em âmbito federal, isso não se reproduz no município. Existe autonomia nos entes federativos, inclusive com as eleições, olha só. A política com as eleições. Legislativo com relação às leis municipais, também, né? Aqui dentro do município só nós temos leis que são criadas independentemente da existência de uma lei federal sobre o assunto. Tá? Por quê? Porque nós podemos legislar dentro do município sobre algumas coisas importantes para o próprio município em si. Por exemplo, a velocidade das ruas dentro da cidade de Votuporanga não é estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a legislação sobre as velocidades aqui dentro, elas são feitas pelo próprio município. Então, o próprio município que ele vai tratar também de assuntos de preservação aqui, certo? É, das áreas ambientais. A administrativo, com regras internas do ente respectivo. Como eu disse, reitero, né, você tem aqui que o município ele se administra da forma que ele bem entenda. O executivo, o legislativo aqui dentro do município, isso é independente do Estado. Separação de receitas. O que é separação de receitas, pessoal? 50% do valor do IPVA vai para o Estado, 50% vai para o município no qual o carro está licenciado. Então, olha só, você tem aqui realmente uma logística de auto-organização e de auxílios de um ente federativo para com outro ente federativo. A União ajuda o Estado ajuda o município, né? Você tem o ICMS, que parte é passada para o Estado, parte é passada para o município, certo? Isenção de IPI por governador ou isenção de imposto de renda por município. Isso aqui não pode. Você sabe que a isenção do IPI por governador está errado, por quê? Porque é inconstitucional. O IPI é de competência privativa da União, né? O que é o IPI? O IPI é o perito, perito IGF. Perito é P-E-P-E-R-I-T-O. O que é P? IPI. O que é E? Imposto de exportação. O que é R? Imposto de renda. O que é I? Imposto de importação. T, Imposto Territorial Rural, ou Imposto de Operações Financeiras, e o IGF, o Imposto sobre Grande Fortuna, é de competência da União.
Tá bom? Gente, então isenção do IPI pelo governador tá errado. Nós temos que respeitar, não pode ter a isenção heterônoma, em que o ente federativo diverso isenta o contribuinte do pagamento do imposto, por exemplo. O município não pode criar isenção de imposto de renda, porque imposto de renda é de competência da União. Salvo em tratados internacionais, Rafael. Sim, o que é tratado internacional, gente? O tratado internacional é assim, o Brasil, o presidente, vem para cá. Ó, o Brasil, o presidente da República aqui dentro do Brasil, ele é chefe de governo, tá? Ele administra. Quando ele sai do Brasil, ele vai lá fora. Aí lá fora ele é chefe de Estado. Aqui dentro, o chefe de governo vai ser o vice-presidente da República. Nos Estados Unidos não é assim, tanto é que tem aquele filme Força Aérea 1, que o chefe do executivo lá, o presidente da República dos Estados Unidos, ele está dentro do Força Aérea e Força Aérea é sequestrado. Então, dentro do avião, o presidente da República dos Estados Unidos, ele tem como mandar coisas que acontecem dentro dos Estados Unidos. No Brasil, não. Quando o presidente do Brasil está fora do Brasil, se ele for sequestrado lá fora e ele tiver que dar ordens para dentro do Brasil, as ordens não são respeitadas. Por quê? Porque dentro do Brasil, quem é o chefe de governo vai ser o vice-presidente da República. Tá bem? Bom, estou comentando isso por quê? Porque o brasileiro, o presidente da República, quando ele está lá fora, ele é chefe de Estado, ele vai representando o Brasil e lá ele assina um tratado. A assinatura do tratado lá fora, ela tem que ser referendada aqui dentro do Brasil. Lá fora, o presidente Lula, ele assina um tratado. Aqui dentro, isso tem que ter o quê? Tem que ser confirmado por quem? Pelo Congresso Nacional. Tem que ser referendado pelo Congresso Nacional. E esse referendo é uma confirmação de um poder legislativo. Então, é o quê? É a criação de uma lei aqui dentro. Então, lá fora, o presidente da República falou o seguinte, ó, as pessoas que tiverem problema na coluna sério não vão pagar IPVA, IPTU e imposto de renda. Beleza, isso chega no Brasil, se for aprovado no Congresso Nacional, isso é uma lei que vai isentar o contribuinte, né? Ou se for uma emenda constitucional, vai ser como uma imunidade tributária. Mas olha só, eu falei IPVA, Imposto de Renda e IPTU. IPVA é Estado, IPTU é município e Imposto de Renda é União. Então, o chefe de Estado lá fora, ele isentou o contribuinte, né? Ou criou uma imunidade tributária para três tipos de impostos para três entes federativos diferentes. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, pessoal? Lá fora, ele fez um negócio e isso foi e teve força aqui dentro do Brasil porque foi referendado. Isso é isenção heterônoma, mas essa é permitida. Por quê? Porque isso foi feito em um tratado internacional. Mas aqui dentro do Brasil, você viu, dando exemplo, né, do 444, eu falei que o 444, no caso do governador, ele tem que demonstrar pertinência temática para atacar uma lei que isentou o contribuinte de pagar IPI. O IPI, ele é de competência da União, né? Mas o governador ele pode atacar um outro estado que criou a isenção de IPI. Por quê? Porque ele está demonstrando pertinência temática, naquela logística que eu disse, né, de as empresas automobilísticas elas vão sair do estado de São Paulo e vão para o estado de Minas Gerais. Por quê? Porque o estado de Minas Gerais isentou o contribuinte do pagamento do IPI. Tá bem? Beleza, gente? Ó, eu não sei se está claro, mas de 0 a 10, o que eu falei nesse pedaço aqui, ó, quanto que deu para pegar? Só para eu saber, para ter uma noção. Porque eu não estou desenhando agora, mas nada do que eu estou falando aqui é novo, tá? Nada do que eu tô falando aqui é novo, nada, nenhuma coisa nova, tá? Tudo informação que nós já vimos no cursinho, beleza? Tranquilo, gente? Fiquem tranquilos aí, tá? Eu só quero saber mesmo para eu poder saber, né, a velocidade, a intensidade, né, do que eu estou falando aqui, tá bom? Mas esse negócio da isenção do IPI e sobre os tratados internacionais, aí sim, né, é possível que aconteça uma isenção heterônoma ou uma imunidade, né? Porque se for aprovado por emenda constitucional, o quórum de emenda constitucional, aí vai ter força de emenda constitucional, tá bom? O Distrito Federal não possui municípios, tá? E lembrando, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios e não possui municípios, tem distritos, regiões administrativas. Brasília não tem prefeito nem vereadores, olha só, tá? Territórios não são entes federativos, território é uma autarquia. Ó, podem ser criados por lei complementar e o chefe do executivo nomeado pelo presidente da República. Aqui é interessante porque o território é uma autarquia. Essa autarquia tem que ser criada por meio de lei complementar. Mas autarquias não são criadas por meio de lei complementar. Autarquias só são criadas, tá? Olha só, aquele desenho nosso que nós vimos mil vezes já, esse aqui, ó, você tem lá autarquia, ó, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu disse que a lei cria, aqui em cima a lei cria, não está escrito lei complementar, então é só a lei que cria. Aqui embaixo a lei autoriza, certo? Beleza. Então eu disse que a fundação pública, ora ela é de direito público, ora ela é de direito privado. Beleza. Então não está escrito lei complementar em nenhum lugar. Então a lei que cria é a lei ordinária, a lei específica, a lei. Eu disse só em um dia, no passado recente, que a lei complementar, ela estabelece a área de atuação de uma fundação pública, foi o que eu disse. E hoje eu estou dizendo, mas não é a primeira vez, que o território ele é criado por meio de lei complementar. E, por coincidência, o território ele é uma autarquia. Mas as autarquias não são criadas por meio de lei complementar. O território, sim.
podem ser criados por meio de lei complementar, e o chefe executivo ele nomeia, né, vai ser nomeado pelo presidente da República. Nota que não é eleição. Se dividido em municípios, pessoal, a União pode intervir nesse município. Lembrando que a União não intervém em município nunca, a não ser que ela intervenha no município localizado em um território. Tá bom? Beleza? Maravilha. Desmembramento, pessoal. Desmembramento de estados e municípios. É desenho aqui, né? Aqui, enfim, é bem rápido a informação. De um lado você tem o estado, de outro lado você tem o município. O que que é interessante? Não existe prazo para desmembrar estado, é à vontade. Não existe estudo de viabilidade social para desmembrar estado, é à vontade. Tá bom? O que acontece é que para desmembrar um estado é por meio de lei complementar. O município tem necessidade de estudo de viabilidade social para desmembrar e o prazo tem que ser estabelecido, né? Na verdade, as regras para desmembramento de município tinham que ser estabelecidas lá em 2007, não foi feito até hoje, por isso que parou-se de criar municípios no Brasil. Salvo melhor juízo, hoje tem 5.570 municípios no Brasil. Tá bom? Bom, vamos lá. Continuando aqui, plebiscito em ambos os casos, e lei complementar para Estado, né? Plebiscito, pessoal, é porque é uma consulta popular feita antes de tomar a decisão, referendo é depois que tomou a decisão. Lei complementar para desmembramento de Estado, sendo que apenas nos municípios precisa de estatuto de estudo de viabilidade social. Vivemos em um Estado laico e um ente não pode recusar um documento do outro ente, pois estes possuem fé pública. Aqui ficou engraçada a palavra fé, né, junto com o Estado laico. Mas aqui, fé pública, pessoal, não tem nada a ver com a crença em algo que você não vê. Né? Aqui a fé pública é algo que você vê, porque você acredita realmente que o título público, né, o título de dívida pública de um Estado, ele tem que ser aceito por outro Estado. O país laico é que não tem religião, mas não tem nada a ver com essa fé pública aqui, tá bom? Um ente federativo não pode recusar um documento de outro ente federativo, pois possuem fés públicas. Sem preferência de cidadãos de um município em relação a outro município. Por exemplo, concurso público. Você vai daqui para Rio Verde fazer um concurso público lá em Goiás. E lá você empatou com uma outra pessoa. Você empatou. Você tem 25 anos, a outra pessoa tem 19 anos. Né? E aí eles priorizam aquela pessoa mais jovem da cidade de Rio Verde. E aí, tá certo isso, Arnaldo? Não tá certo. Por quê? Porque prevalece, um dos critérios para você ser aprovado no caso de empate é a idade. Se você é mais velho, você vai ficar na frente da pessoa que é mais nova. Rafael, se ele tiver 10 filhos, aí prevalece ele, porque o critério de idade também é importante, mas o critério de filhos também é importante. Só estou dizendo aqui, no caso de empate, tem que ter uma regra de priorização para a tomada da vaga no concurso público baseado, né, nos requisitos que não são requisitos de preferência municipal. Tá bom? Então, o município não pode dizer o seguinte: no nosso concurso público aqui, quando alguém empatar, prevalece quem for morador do município de Rio Verde. Isso não pode acontecer. Tá bom? Beleza? Maravilha. Rafael, então o que que você falou? Eu falei que a idade influencia, mas não morar no município. Eu disse que ter filhos influencia, mas não morar no município. Tá bom? Beleza? Eu digo que você participar de conselho de sentença, você participar da mesa eleitoral, isso tudo ajuda no concurso público no caso de empate, mas não morar no município. Inclusive, se você sair daqui e for lá para Palmas e você chegar lá em Palmas e pedir a prestação de contas do Poder Executivo, você pode pedir, tá? O Tribunal de Contas pode pedir e qualquer cidadão também pode pedir. Não necessariamente somente quem mora no município pode pedir a prestação de contas, tá bem? Competências são poderes e deveres, né? Competência administrativa exclusiva, por exemplo, a criação da moeda nacional, né? O Exército, Segurança Nacional, as fronteiras, tudo isso aqui é de competência exclusiva da União. A competência exclusiva não se delega. Combustíveis nucleares de pequeno porte podem ser vendidos por particulares, tá? Mas enfim, competência legislativa e privativa delegável aos estados por meio de lei complementar, você sabe isso aqui. Esse capacete de PM, pessoal, é que era um mnemônico que eu ensinava, mas depois eu parei de ensinar porque sempre cobra só os mesmos casos, né? Já falei, consórcios, sorteios, registros públicos, base da educação nacional, proteção de dados não cobrou ainda, tá? Populações indígenas, licitações e desapropriação. São sempre os casos que cobram, no caso de é, competência privativa da União. Aqui capacete de PM, aqui o PM ele atira trânsito e transporte, da competência privativa da União. A competência administrativa também existe aqui, né, para combater, né, a pobreza, cuidar da saúde, do meio ambiente, enfim. Aí tem a competência concorrente também. Aos estados compete o que sobra, né, porque os municípios têm a competência dele também. O que não vier a ser da União e dos municípios, aí o estado legisla. Criação de regiões metropolitanas são criadas pelos estados-membros por meio de lei complementar. O que que é a criação da região metropolitana? Isso aqui acho que você teve na aula gravada, né? É, locais, pessoal, que tem ali um município
sede, né, centro, e em volta tem vários municípios que acabaram se juntando, porque a população foi crescendo muito, né? Imagina que o Simão se cresça muito e chegue perto de Votuporanga, Valentim também, Cardoso, né? E aí você vai ter uma sede aqui, né, um município centro, que aí acaba se criando essa região metropolitana, é por meio de lei complementar. Ó, aí aqui tem esse pedacinho aqui. Lembre-se que gás canalizado não pode ser criado, né, por meio de medida provisória. Ó, aproveite e lembre que os estados não podem tratar de gás canalizado por meio de medida provisória. Aqui, pessoal, G de gás, G de governador, tá? G de gás, G de governador. Isso aqui já perguntou na prova da B também, mas na verdade, faz uns 100 exames que não pergunta. Então, é uma outra coisa boba que tem de graça para aparecer na tua prova, né, que a gente não tem nem motivo para aprender um negócio desse. Mas gás canalizado não é possível que seja tratado por medida provisória por parte do chefe do Poder Executivo do Estado. Aos municípios compete interesse local, por exemplo, horário de funcionamento do comércio, decibéis, os ruídos nas festas, né? Quanto é que você pode elevar o som da sua festa para não influenciar os vizinhos. Criação dos órgãos responsáveis pela fiscalização e, consequentemente, atos normativos secundários para tal feito. Então, o próprio município ele vai estabelecer, né, quais são os órgãos que vão cuidar ali da, do saneamento básico ou cuidar dos cachorro-quente, certo? O município que vai criar os seus próprios órgãos para esse tipo de situação em si. Beleza? Ó, não matou, pessoal, não morremos. Ver esse pedacinho aqui, tá? Espero que você tenha conseguido ficar concentrado nesse pedaço todo de direito constitucional. E aí, quanto que foi? De 0 a 10, quanto que você conseguiu ficar concentrado? Um. Um? Então, puta que pariu, né? Puta que pariu. Um não dá, né, gente? Um não. Um não, um não, um não. Sem negócio de um não dá certo, não. Beleza? Firmes e fortes? Hã? Vamos lá, né? Vamos continuar. Continuous. Vamos lá. Os meus cachorros estão dormindo, pessoal. E o Kiko, cara, o que que eu tenho a ver com o teu cachorro tá dormindo? Só que eu falei, o Lacan levantou. Vamos lá então? Vamos nos preenchidos? Vamos ver mais coisas ou menos coisas? Só estou em dúvida aqui se eu paro e troco de gravação ou se eu mantenho, né? Fiz um pedacinho, eu acho que eu vou nada. Acho que eu vou manter. Vamos manter. Só fica aí comigo, tá? Não vai embora. Vamos continuar nas nossas forças. Bom, gente, vamos lá, aqui, vendo aqui um pouco agora do processo de trabalho. Tá, de processo de trabalho, esses pedaços, muitos deles nós já vimos também. Mas vamos lá. Olha só, processo de trabalho. Comissão de conciliação prévia. O que é isso aqui? É algo que é feito, que tem representantes dos empregados e dos empregadores. Olha só. Empresa e sindicato. Aqui, membros, representantes dos empregadores e dos empregados também. Tá? Na comissão de conciliação prévia, pessoal, você faz um acordo e esse acordo ele não tem liberação geral. Você pode estabelecer algumas ressalvas para depois buscar na justiça para resolver o seu problema. Tá? É um acordo, é um título executivo extrajudicial, tá? Porque você faz fora do judiciário, com eficácia liberatória geral, mas você pode colocar algumas ressalvas, né? Olha só. E lembrando que ele suspende a prescrição. O que é suspender a prescrição? Suspender a prescrição é o seguinte: enquanto você fica esperando a comissão de conciliação prévia, não está contando aquele prazo de 2 anos. Seria estranho, né? Seria injusto você esperar ali 6 meses e depois você ter só um ano e meio para poder fazer uma reclamação trabalhista. Não que um ano e meio não dê tempo, né? Mas o caso é que vai ficar suspenso o prazo, tá, de prescrição, não corre. Então, se você foi mandado embora hoje e marcou uma reunião, um acordo na comissão de conciliação prévia, dia 23 de dezembro, ó, só vai começar a contar o prazo de 2 anos de prescrição no dia 24 de dezembro. Tá? Até lá não vai contar o prazo de prescrição. Beleza? E ainda assim, né, se for pensar mais especificamente, deixa eu melhorar a explicação. Se você for mandado embora hoje, vai começar a contar o prazo de prescrição no mínimo dia 13 de janeiro, tá? Porque o período de aviso prévio, ele é levado em consideração também para a contagem de 2 anos de prescrição. Tá? Então, se o pé na bunda foi hoje,
mesmo trabalhado ou indenizado, vai ficar anotado na sua carteira de trabalho que você foi mandando embora dia 13 de janeiro e automaticamente os 2 anos se iniciam a partir do dia 14 de janeiro, tá bom? Que aí você vai contar, na verdade, a partir do dia 13 de janeiro, tá? E aí você exclui o dia do final, tá? Então, o prazo de 2 anos é contado depois do aviso prévio. Seja como for, o período que ficou marcado a comissão de conciliação prévia não conta como prazo de prescrição, então você aumenta em mais uns 10 dias, mais 15 dias, mais 17 dias. Depende do tempo que você ficou esperando essa reunião na comissão de conciliação prévia. Acordo extrajudicial levado para ser homologado pelo juiz, pessoal. Isso aqui nós já falamos esse pedacinho aqui várias vezes, olha só. Eu e você, nós fizemos uma petição conjunta, olha só, uma petição conjunta. O que é petição conjunta? Escrevemos no mesmo papel. É uma petição conjunta, mesmo papel, nós escrevemos, com procuradores diferentes, ou seja, você tem a sua advogada, eu tenho o meu advogado. E esse acordo nós levamos para o juiz homologar. O juiz homologar, gente, eu já falei para você, homologar é fazer ficar certo, ele concordar com o que nós falamos. Se ele homologar, transitou em julgado, não cabe recurso. Mas é possível que um terceiro interessado faça uma ação rescisória. Se ele não homologar, não cabe mandado de segurança. Por que, Rafael? Porque tem recurso cabível, que é o RO. Por que, que o RO é cabível quando ele não homologa? Quando ele não homologa, ele não concordou com o nosso acordo. Talvez ele pode? Ele pode, porque ele não é obrigado a homologar. Ele não é um simples instrumento seu. Ele faz de acordo com aquilo que ele entende que é correto. E ele pode escolher não homologar. Se ele não homologar, a pessoa não cabe mandado de segurança porque você não tem direito líquido e certo de que o juiz homologue o seu acordo. Então, se ele não homologou, ele não concordou. Se ele não concordou, cabe RO. Tá bom? Aplica-se a multa do 477 também, mesmo se você estiver esperando a comissão de conciliação prévia ou esperando o juiz homologar o acordo. O que acontece? O cara que te mandou embora hoje, ou se você mandou seu funcionário embora hoje, você tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias contado do final do contrato de trabalho. Se você meteu o pé na bunda da pessoa hoje, dia 13 de dezembro, começa a contar dia 13 de janeiro, o prazo de 10 dias para você pagar as verbas rescisórias. Então, na tua cabeça, você tem 40 dias para pagar as verbas rescisórias, tá certo? Tá certo. Só que esses 40 dias, que são 10, mas são 40, eles não vão se suspender e não vão se interromper se você estiver esperando a homologação do acordo perante o Poder Judiciário. Meteu o pé na bunda do cara hoje, você arrumou um advogado, ele arrumou um advogado, petição conjunta com procuradores diferentes, escrever no mesmo papel. Levou para o juiz homologar. Ah, ele vai homologar dia 7 de janeiro. Ah, então até o dia 7 de janeiro eu não preciso pagar as verbas rescisórias, tá certo? Tá. Ah, ele vai homologar dia 25 de fevereiro. Ficou marcada a audiência dia 25 de fevereiro para homologar o nosso acordo. E aí? E aí que você se ferrou. Porque você tem que pagar as verbas rescisórias 10 dias após, tá, o término do contrato de trabalho. Tá bom? Pessoal, a previsão que tem aqui na legislação trabalhista é procuradores diferentes, tá? Então, é até interessante, por quê? Porque existe o ius postulandi, né? Você faz reclamação trabalhista pelo ius postulandi. Então, no ius postulandi, você faz reclamação trabalhista, pode lutar pelos seus direitos, não precisa de advogado. Agora, para homologar acordo, né, que você leva em petição conjunta para o juiz assinar, aí o que está previsto no artigo é com procuradores diferentes, então a gente não vai discutir isso de acordo com a legislação. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, nunca pesquisei na jurisprudência se pode se levar um acordo para o judiciário assinar, homologar, nesse caso aqui, da reclamação trabalhista, sem a presença de advogado. Tá? De acordo com o artigo em si, tem que ser com procuradores diferentes, então tem que ter advogado. Tá? Ele deixou bem claro que tem que ter advogado aqui. Tá bom? Mas reclamação trabalhista, Rafa, eu posso fazer reclamação trabalhista? Tá? Eu posso fazer reclamação trabalhista sem advogado? Posso. Por quê? Porque eu posso fazer reclamação trabalhista é, pelo ius postulandi. Reclamação trabalhista, recurso ordinário, eu posso ir até o TRT sem problema nenhum. Tá bom? O término do contrato de trabalho é o mesmo que o último dia do aviso prévio. Né? O que acontece? Tem o seguinte, né? O aviso prévio, pessoal, 30 dias. Não importa se é trabalhado ou indenizado. Então, olha só, hoje é dia 13 do 12, presta atenção, rapidinho, 13 do 12. Meti o pé na bunda hoje? Então vai ficar anotado na carteira de trabalho dia 13 do 1 e fim, tá? Fim. Beleza? Beleza. Rafael, mas e daí? E daí que, às vezes, o aviso prévio é indenizado. Se o aviso prévio é indenizado, realmente você vai ter anotado esse dia aqui. E se for trabalhado, também. Só que no trabalhado, a pessoa, às vezes, ela trabalha todos os dias e vai embora 2 horas mais cedo. Ou ela trabalha todos os dias e vai embora no 23º dia e não volta mais. Os últimos 7 dias é como se fosse equiparando as 2 horas que foi embora mais cedo. Então você trabalha
indo embora 2 horas mais cedo todos os dias, ou trabalha 23 dias certinho e os últimos 7 você não trabalha. Não importa o que aconteça, o aviso prévio continua servindo, né, para a rescisão do contrato de trabalho no mesmo dia 13 de janeiro de 2026. Certo? Então, a partir daqui, que conta os 10 dias para você fazer o quê? O pagamento das verbas rescisórias sobre pena da multa do 477. E a partir daqui também, que conta o prazo de prescrição de 2 anos para poder fazer a reclamação trabalhista. Tá bom? Beleza? E, independentemente de qualquer coisa, não importa se você está esperando o juiz homologar acordo ou passar pela comissão de conciliação prévia, o prazo aqui do pagamento das verbas rescisórias não se altera. Não se altera o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Tá bom? Gente, aqui cabe a aplicação da multa do 477, independente de qualquer coisa. Competência da Justiça do Trabalho. Gente, rapidinho aqui, ó. A competência da Justiça do Trabalho, ela acontece para julgar o quê? Toda relação de trabalho. Aí você tem o quê? Que tem que tomar cuidado, que estatutário não. Estatutário, passou, a pessoa passou no concurso público, é uma relação de trabalho, mas não é regido pela CLT, né? Então você não vai na competência comum, desculpa, competência especializada trabalhista, você vai para a competência federal. Crimes também não são de competência da Justiça do Trabalho, pessoal, mas é possível que você faça um HC, sim, na Justiça do Trabalho, tá? É possível que você faça HC é liberdade de locomoção, você pode fazer. Às vezes eles não permitem, por exemplo, que os seus caminhões eles saiam da sede e vá para a filial, ou da filial para a sede, por causa de qualquer coisa, tá? E aí você tem liberdade de locomoção, cabe HC, tá? Profissional liberal, pessoal. Profissional liberal é aquela pessoa que é dentista, que é o médico, que é o advogado, desde que não seja empregado, porque é possível médico empregado, é possível advogado empregado, é possível engenheiro empregado, tá? Mas se for um profissional liberal, aí você não tem vínculo empregatício para ir lutar pelos seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. E nós temos os trabalhadores temporários, pessoal, aquele do IBGE, por exemplo, né? Aquele carinha do IBGE lá, que ele vai lá na comunidade e nunca mais volta, né? Faz só um estudo e não volta mais. Então, esse carinha aqui, especificamente, não é também de competência da Justiça do Trabalho. Ó, a relação com greve, empresas privadas, é do Justiça do Trabalho, tá? Ações possessórias também é de competência da Justiça do Trabalho. O que é ação possessória? Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, tudo ações de competência da Justiça Trabalhista também. Representação sindical, sindicato, federação, confederação, eleições, contribuições, as eleições do sindicato também, conflito, competência trabalhista, pagamento de contribuição a mais, a maior, que você não autorizou, competência da Justiça do Trabalho também. Multas advindas do auditor fiscal do trabalho. Ele chegou na sua empresa e ele viu a falta de equipamento de proteção individual. Ele faz um processo administrativo, ouça o que eu estou dizendo, volta para cá. Instaurou o procedimento administrativo e aí você tem direito ao contraditório e ampla defesa, sempre, né? Toma cuidado, pessoal. Ele autuou, vai ter o procedimento, tem contraditório, tem ampla defesa, e outra coisa, se você for fazer algum tipo de depósito, não precisa. O recurso administrativo aqui independe do depósito para qualquer outro tipo de situação. Nem a ação anulatória também para anular esse auto aqui feito pelo fiscal do trabalho. Tá bom? Então, as multas advindas do auditor fiscal do trabalho, elas chegaram a se tornar multa porque teve procedimento administrativo garantido contraditório em ampla defesa, em que você não tem que depositar para recorrer. E nem para fazer ação anulatória desse auto de infração não tem que depositar também para fazer a ação anulatória. E se, infelizmente, no final das contas, você tiver que pagar, isso aqui é de competência da Justiça do Trabalho. São multas advindas do auditor fiscal do trabalho. Dano moral é de competência da Justiça do Trabalho, mesmo com herdeiros entrando com ação. Né? Enfim, o Asdrubal morreu e os filhos do Asdrubal, os filhos habilitados na Previdência, eles chegam e pedem o dano moral e o dano patrimonial também. Tá bem? Beleza, gente? Olha só esse pedacinho que nós vimos aqui, ó. Especificamente esse pedacinho aqui que está na sua frente agora, olha só, bastantes coisas nós falamos, aí você vê, qual pedacinho que não ficou claro para mim? Você dá print e circula, tá? Você dá print, circula, e aí você vê o pedacinho que não ficou claro. Por exemplo, uma coisa que eu não pesquisei na internet até hoje era sobre isso aqui, ó. Me perguntaram, Rafa, pode ser feito o acordo, pode-se pedir homologação de acordo perante a Justiça do Trabalho por meio do ius postulandi? Não sei. Né? Acredito que não, porque a própria CLT estabelece que tem que ser por meio de procuradores diferentes, tá? É o que eu imagino, beleza? Mas você pode fazer reclamação trabalhista pelo ius postulandi, beleza? Ó, aqui, aí nós temos algumas ações também de competências de trabalho, por exemplo, mandado de segurança, também é de competências de trabalho. Por quê? Olha só, quando o juiz ele determina uma reintegração, com a mandado de segurança. Você mandou um cara embora hoje, ele volta segunda-feira para trabalhar com uma liminar do juiz dizendo que ele tem que ser reintegrado. Pô,
esse juiz que ele está dando uma ordem para você, sob pena de multa, cara, você vai fazer o quê? O ato desse juiz é uma autoridade coatora. Você vai fazer mandado de segurança no TRT contra ele. Ó, não há necessidade de pagamento antecipado de perícia. Tá? Também, na Justiça do Trabalho, o pagamento de perícia é feito ao final. Tá? Ao final que você paga as custas processuais. Lembrando que as custas processuais, olha só, de acordo com o período diurno, 2% do valor da condenação, 2% do valor da causa ou 2% do valor do acordo. Se for acordo, pessoal, o acordo é rateado, 2% para cada um. Tá bom? Não, 2% para cada um, não, né? 2% o valor é rateado, então fica 1% para cada um. Salvo negociação coletiva a respeito. O que é uma negociação coletiva a respeito? Na nossa categoria profissional, empregador, você, se tiver com um conflito trabalhista, resolva antes de ir para a Justiça do Trabalho. Porque se você entrar em acordo na Justiça do Trabalho, você vai pagar as custas integrais. Tá bom? É só isso. Uma negociação coletiva estabelecendo como que funciona o acordo nessas situações em si. Beleza? HC para o TRT ou reclamação constitucional para o STF por conta da súmula vinculante número 25. Isso aqui, gente, é só para contextualizar, né, que na Constituição Federal está escrito que tem dois tipos de prisões: a prisão por devedor de pensão alimentícia e pelo depositário infiel. São dois tipos de prisões de acordo com a Constituição Federal. Mas existe uma súmula vinculante dizendo que agora só por meio de devedor de pensão alimentícia que você tem a prisão, no caso de dívidas cíveis. No caso do devedor como depositário infiel, não existe é, prisão civil, tá bem? Beleza, mas é possível que algum juiz retardado mande prender de acordo com a Constituição Federal? Sim, tá bom? Gente, inclusive uma coisa interessante, né? A gente sempre tem situações pejorativas para pensarmos tudo aquilo que vai contra o que nós achamos certo, né? Eu, por exemplo, não acho certo o STF ser do jeito que ele é, de ser 11 ministros, né? E todos com mandatos indeterminados, né? Não acho correto. Mas existe uma coisa que é contra aquilo que eu acho correto, mas que está certo. Porque, assim, na base lógica, o Brasil ele é fruto do civil law, que ele vem da Revolução Francesa, onde os juízes eles estavam contra, né, o povo. Então, quando houve a Revolução Francesa, os juízes foram meio obrigados a respeitar a lei. Né? O juiz não tinha muita maleabilidade para poder fazer o que ele queria. Então ele tinha que ir de acordo com a lei certinho. Por quê? Porque a galera já desconfiava do juiz, porque o juiz ficava sempre de acordo com o rei, né? Com Napoleão Bonaparte. Então, nós viemos do civil law, então a regra é que os juízes do Brasil, eles julgam tudo de acordo com a lei. Então, no civil law, tá certo isso. Só que no common law, por exemplo, no fruto da Inglaterra, a Inglaterra ela estava do lado certo nas revoluções, o juiz estava do lado certo, né, por sorte. Então lá o juiz tem mais liberdade, os Estados Unidos também. O juiz, ele é inclusive eleito, né, ele não é concursado. São os juízes eleitos, então eles têm mais maleabilidade nos julgamentos, por isso que eles têm até força acima da própria Constituição quando eles julgam os casos. Né? Então, assim, nós temos esse foco no ordenamento jurídico de Hans Kelsen, mas o common law é um pouco diferente. O Brasil não podia ser muito assim. Mas, na lógica dos fundamentos, faz sentido um pouco o que o STF faz hoje em dia se for baseado no common law, não no nosso civil law. Tá bom? E o que isso tem a ver com a prova? Não sei, mas tem alguma coisa a ver, né? Você vai vendo que realmente o juiz tem que julgar sempre as coisas de acordo com a Constituição Federal. Gente, tá chovendo muito aí? Tá chovendo muito aí ou pouco aí? O que vocês acham? Rafael, eu não acho nada, tá chovendo. Tô conseguindo ver com os meus olhos que a terra um dia há de comer. É porque agora, para mim, o som tá muito alto da chuva aqui. Então eu tô falando cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Eu tô falando alto, 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 alto. Daqui a pouco eu tô gritando, meus cachorros estão desesperados aqui. Ó, Cardoso não tá chovendo. Oeste tá chovendo? Oeste não tá chovendo. Vai, mais alguém. É... Fernandópolis, tá chovendo, Fernandópolis? Hã? Jales tá chovendo. Ah, então Fernandópolis também tá chovendo. Fernandópolis não tá chovendo? Oxe, tá chovendo em Jales, não tá chovendo em Fernandópolis e tá chovendo em Votuporanga. Votuporanga tá chovendo. Ó, Mesópolis tá. Enfim, só Deus sabe, pessoal. Tá chovendo por aí. Aqui em Botuporanga tá chovendo bastante. Hum. Mas eu acho que para vocês não chega o som, né? Mas para mim aqui tá bem alto o som. Parou aqui em Ferpa. Tá calor, velho. Você vê, chuva do cacete, um calor também terrível, né? Vamos lá. Firmes e fortes, Rafael. Mais um pouquinho aqui, ó. A gente já dá uma paradinha. Uma paradinha, 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 uma paradinha. Ó, contribuições sociais. Incidem nas sentenças condenatórias em pecúnia.
né? O que que é contribuição social, Rafael? É um tributo. O tributo, ele incide em tudo quanto é lugar, né? O Estado vai pegando dinheiro em tudo quanto é lugar. Então, as contribuições sociais, elas incidem nas sentenças condenatórias em pecúnia, verbas de natureza salarial e não indenizatória. Tá, gente? Verba de natureza salarial, o que que é isso? É uma verba que não é indenizatória. Ah, adorei, Rafael. O que que é indenizatório? Dano moral é indenizatório, certo? Por exemplo, a supressão do intervalo intra-jornada também é indenizatória, na hora que você recebe. Então, não incide contribuição social. Imagina que você faça uma reclamação trabalhista só para receber as horas extras da supressão do horário de almoço que você teve nos últimos 2 anos. Todos os dias, 7 minutos, 13, 7, 13, 7, 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, né? Por semana você perdia uns 30 minutinhos. Então, no mês dá 2 horas de horas extras. No ano, dá 24 horas de horas extras. Em 2 anos, 48 horas de horas extras. Se a sua hora vale R$ 100, né? Você ganha ali uns trocos. Não vou fazer as contas, que eu cansei de fazer conta aqui agora, né? Mas, basicamente, se você observar, dá um dinheiro bom. A hora que você ganhar, é condenação em pecúnia, mas não tem como você não vai pagar contribuição social. Por quê? Porque é uma verba indenizatória, tem que ser verba de natureza salarial e não verba indenizatória. Tá bom? Havendo acordo, mesmo após sentença, deve-se manter a proporção entre as verbas salariais e indenizatórias para fins de pagamento da contribuição social. Esse pedaço aqui que está grifado agora, que no caso ficou mais escuro, né? Esse grifo, né? Olha só, a parte em vermelho aqui, vermelho e amarelo. Esse pedaço especificamente, pessoal, é um pedaço bem legal. Dá uma prestadinha de atenção aqui, bem rapidinho, ó. Isso aqui é questão de prova também, faz tempo que não cobra, tá? Na verdade, cada linha dessa aí é uma questão de prova, né? Ou até duas, ou três. Mas olha só, na sentença, o juiz, ele deu uma sentença a você, que era o seguinte, R$ 100.000, 100 mil. Dos 100 mil, R$ 70.000 é de verbas salariais e R$ 30.000 é de verba indenizatória, né? Dano moral, por exemplo, R$ 30.000. Obviamente, que você consegue ver porque é R$ 100.000, você consegue ver que R$ 70.000 é 70% e R$ 30.000 é 30%. Né? Beleza, até aqui tranquilo. Acontece que isso é na sentença. Da sentença tem lá cálculo, arbitramento e artigos, foram mantidos os mesmos valores, 8 dias, 10 dias, sentença de liquidação, mandado de estação, penhora e variação para que parte pague o garante o juízo, e enfim. Seja lá qual for a situação específica, aqui fizeram um acordo. Rafael, mas um acordo, mas acordo depois da sentença? Sim. Às vezes a sentença, pessoal, é favorável a você, mas você não vai receber. Então é melhor você aceitar um acordo, né, mais baixo do que aquilo que estava estabelecido numa eventual sentença. É melhor uma mão na teta do que duas no sutiã, certo? Então, às vezes eles colocam aqui, Rafa, quer saber? Então eu vou colocar aqui um valor específico. O acordo ficou em R$ 10.000. Olha só, mas eu sou muito idiota, né? 10 mil? Não, você fez R$ 10.000 o acordo. O que acontece, pessoal? Aqui incide contribuição social. Por quê? Porque é verba salarial. Aqui não incide contribuição social porque é verba indenizatória. Você está me acompanhando? Isso foi na sentença. Quando chega na execução, as partes elas fazem um acordo. O acordo, né? É, o acordo, ele, como é que eu posso dizer? Ele é feito a qualquer momento. As partes fazem acordo a hora que elas quiserem. Só existem dois momentos obrigatórios, que é antes da leitura da petição inicial na audiência e após as razões finais, né, no final da audiência de instrução. Então, na audiência inaugural, antes da leitura da petição inicial, obrigatoriamente o juiz tem que propor um acordo, e ao final das razões finais, depois de toda a instrução, ele também é obrigado a propor acordo. Esses são os dois momentos obrigatórios à proposta do acordo, mas o acordo pode ser feito, pessoal, em qualquer momento, inclusive no meio dos pagamentos das parcelas, né, que já estão sendo cumpridas. Tá bom? Não tem necessidade de você. Desculpa, não tem uma proibição de fazer acordo a qualquer hora. Não tem essa proibição. Tá bom? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui a gente fez acordo e a gente fala assim: ah, o Estado, o nosso acordo, ele ficou. Eu abandonei as verbas salariais, tá? Então, aqui o acordo, todo o acordo é do dano moral. É tudo do dano moral. Eu abandonei as verbas, né? As verbas salariais. Aí o Estado vai falar assim: você acha que eu sou idiota? Né? Não sou trouxa. Por quê? Porque é lógico que você vai falar que faz parte da verba indenizatória para não ter que pagar contribuição social. Né? Por este motivo que tem que manter a proporção entre o que estava na sentença e o que está no acordo no futuro. Tá? A contribuição social ela exige a manutenção, né, da mesma proporção de acordo. Havendo acordo, mesmo após a sentença, deve-se manter a proporção entre as verbas salariais e indenizatórias para fins de pagamento da contribuição social.
Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Olha só que legal, né? Muito legal isso aqui, Rafael. Adorei. É legal pra caramba. Que maravilha isso aqui. Muito melhor do que tá assistindo agora Rick e Morty. Ou One Punch Man. Alguém já assistiu One Punch Man? Né? Rafael, eu já assisti. Então, eu acho legal. Eu acho legal. É, tem umas discussões legais lá, inteligentes. Eu não assisti ainda aquele Titans. Titans eu não assisti. Dizem que é muito bom, não sei o quê, bom pra caralho. Eu não assisti ainda. Vou ver se eu assisto esse negócio aí. Vamos lá, carinhas. Pelo jeito ninguém assiste porra nenhuma aqui, hein? Puta que pariu. Ó, competência territorial. Local da prestação de serviços ou local da contratação, né? Eu sempre errava a questão porque eu colocava que o local da prestação de serviço é o único local para julgar as ações trabalhistas. Não, não é. Pessoal, é o local da prestação de serviço, é em regra. Mas o local da contratação também é um local que você pode fazer a reclamação trabalhista. Olha só que legal, pessoal. Local da prestação de serviço ou local da contratação, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Agentes comerciais, pessoal, agentes comerciais, por exemplo, né? Eles trabalham em filiais, sucursais, né? Então é o local da contratação. Muita variação ali, né, de trabalho. Beleza? É, qual desenho? Esse desenho aqui? Bom, eu não sei se era esse desenho aqui. Ah, tá. Ah, pessoal, então aqui é só a sentença, né? E aí o valor de 100 mil reais dividido em 70, 30%. Desculpa, 70 mil reais e 30 mil reais, e aí o acordo foi feito em 10 mil reais. Só que aí, desse acordo de 10 mil reais, as partes, ó, lógico que elas vão falar que isso aqui é só dano moral, que é verba indenizatória, mas o Estado não vai engolir essa, né? Vai ter que manter a mesma proporção da sentença, tá bom? Certo, gente? Vamos lá, continuando aqui, olha só, o ius postulandi. O ius postulandi é você fazer uma reclamação trabalhista sem advogado. E olha só que coisa interessante, presta atenção. O ius postulandi vai até o TRT. Se vai até o TRT, pessoal, você pode fazer RO. Olha só aqui no canto esquerdo do peito, aqui, ó. Ali, ó. Ali no canto esquerdo. Canto esquerdo, deixa eu me colocar aqui, ó. Sempre quis fazer isso aqui na minha vida. Sempre quis fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Ha, aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Né? Então aí, ó. Você vê que o RO vai para o TRT, né? O RO vai para o TRT. E o agravo de petição também vai para o TRT, pessoal. Isso aqui é feito pelo ius postulandi. Olha só como é que não é uma questão de prova que você realmente vai errar. Só agora você não vai errar mais. Concorda que faz todo sentido do mundo isso aqui? Hã? Faz todo sentido do mundo, todo sentido do mundo isso aqui, todo sentido do mundo, todo sentido do mundo. Tá bem tranquilo isso aqui, tá? Olha só, você pode fazer RO para o TRT? Pode. Você pode fazer agravo de petição para o TRT? Pode. Porque o agravo de petição, você sai do juiz da execução e vai para o TRT. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Olha só, mandato tácito. Mandato é um instrumento, né, do mandato, né? E aí isso aqui é a procuração. A procuração, pessoal, a procuração, a tácita, ela é possível. Como que é a procuração tácita? Aquela que não está com assinatura ainda. É procuração com poderes em geral. Ó, simples registro na ata da audiência com a anuência da parte. Poderes em geral, podendo dizer que a parte é hipossuficiente. O que que é isso daqui? É o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui que está grifado em azul você vai até uma audiência, né? Imagina que você passou na prova do AB, você foi para uma audiência e encontrou um amigo seu. E esse seu amigo está sem advogado. Estando sem advogado, ele precisa de alguém para acompanhá-lo. E aí você fala, não, eu acompanho você. Aí você faz a audiência com ele e o juiz fala assim, quem que é esse cara aí? Aí o teu amigo fala, ele é meu advogado. Tem procuração? Não tem procuração, mas eu pode constar em ata que eu aceito ele como meu advogado. O juiz consta em ata que você é o advogado do seu amigo e isso te dá poderes em geral. Poderes em geral é poder para juntar documentações, é poder para recorrer, é poder para falar que ele tem direito à gratuidade da justiça, mas não é poder para fazer acordo por você, ou pelo seu cliente. Você não pode fazer acordo por ele, transigir, desistir, isso você não pode, tá bom? Porque são poderes em geral, certo? Beleza, gente. Aí tem aqui mandato social ou contrato social e procuração em pessoas jurídicas para o representante, signatário, sociedade ou ao menos comprovação. Esse pedaço aqui em vermelho, né? Olha só, o tanto que ele é legal também, gente. Vem aqui comigo, simples e fácil. Uma coisa estranha de ficar falando sempre a mesma coisa é que você fica parecendo um robô, né? É estranho isso aqui. Eu estou sendo um sofista, não estou sendo um intelectual aqui, porque eu só estou falando a mesma voz toda vez, né? Ó, aqui, nós temos aqui, gente, ó, o contrato social de uma empresa. Contrato social, você sabe o que que é, né? É a regra dela. E nesse contrato social, você sabe que tem um advogado que assina, né? E não necessariamente esse advogado vai ser o advogado que vai atuar pela causa, certo? Certo. Você já aprendeu isso onde? Em ética. Agora, em trabalhista, também tem a mesma coisa. Acontece aqui. Esse contrato social, ele diz que esse
sócio aqui, este é o sócio que trabalha com o setor de concessões de poderes. Ele trabalha com concessões de poderes. É ele que dá poderes para alguém. Então, quem tem que assinar uma eventual procuração para advogado é esse cara aí. Então, aqui, essa é a procuração, esse é o instrumento do mandato. Então, alguém fala assim: concedo poderes para que o Ítalo atue. Beleza. Quem que escreveu isso aqui? Foi esse cara de verde aqui? Se foi esse cara que assinou, essa procuração está certa. Então, quando chega na audiência, você fala: excelência, só por questão de ordem, eu gostaria de ver o contrato social da empresa para verificar se a procuração foi assinada por quem tinha poderes para tanto. E aí? Aí a outra parte fala: não, para que isso? A gente já está tudo aqui, vamos já resolver isso aqui logo, vamos deixar para. Já vamos resolver isso aqui. Aí você fala assim: não, excelência, pela ordem, eu insisto, eu gostaria de ver o contrato social da empresa para verificar se a pessoa que assinou a procuração para advogado tinha poderes para tanto. Beleza? E aí, e se não fosse esse carinha aqui? E se quem assinou foi o carinha aqui, ó, o de azul? Se foi o carinha de azul que assinou, gente, pronto. Não tem procuração nos autos, tá? Tá errada a procuração. Mandato social, contrato social. E procuração em pessoas jurídicas para representante. O signatário é quem assinou, né? Olha só, sabe aquele caso lá? O PGR ele pede os documentos de competência da estadual para a federal, tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo para o STJ. Quando? Quando um direito humano foi ofendido, previsto em um tratado, né, específico de direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário. O que é signatário, então? O Brasil é signatário sobre um tratado de direitos humanos ofendido? Beleza, então o PGR pede os documentos de competência da estadual para a federal, pede o STJ. Então, signatário é quem faz parte do negócio. Então, eu quero ver no mandato social, no contrato social da empresa, se a procuração foi assinada, né, por quem tinha poderes para tanto. Signatário e sociedade, ou ao menos a comprovação. Tá? Sobre as irregularidades. Aguenta o tranco aí, você tá aqui comigo ainda, gente? Tá comigo ainda? Tá, eu tô com você ainda, carinha. Então vamos lá. Vamos, volta. Belisque-se, volte. Belisque-se e dar retorno. Vamos. Vrum. Ó, sobre irregularidades na representação. Em grau recursal, o que é grau recursal, gente? É quando você subiu do juiz para o TRT, né? Você fez recurso. Não tem seu recurso recebido e o recorrido tem suas contrarrazões desentranhadas, tá? Eu sei que para quem não conhece muito o processo, isso acaba sendo difícil de interpretar, mas é bem simples, porque os pressupostos de admissibilidade dos recursos são esses aqui, ó. O juiz está aqui, aí você tem os pressupostos de admissibilidade. Os intrínsecos é legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte. Os extrínsecos são tempestividade, então é o prazo de 8 dias para poder fazer o recurso. Também tem aqui o preparo, que é o depósito recursal e as custas processuais. Também tem a taxatividade, que é o nome do recurso, e também tem, né, a regularidade de representação. Então, se a procuração não estiver correta, pessoal, olha só, o pressuposto de admissibilidade não está presente. Se não está presente, então o teu RO ele não sobe, negou o segmento porque você não respeitou um pressuposto de admissibilidade. Ou a turma do TRT lá em cima não conheceu o recurso também. Ela pode não ter. Aí fala, e aí, o que eu faço? Agravo de instrumento. Negou o segmento, agravo de instrumento. Não conheceu, agravo de instrumento. Tá bom? Beleza? Então, a regularidade de representação ela faz com que o seu recurso não suba, tá? Olha só. Então, sobre irregularidade na representação, em grau recursal, o recorrente não tem seu recurso recebido e o recorrido tem suas contrarrazões desentranhadas. A contrarrazão é o pedido para manutenção da decisão do juiz. Se também não está com a procuração correta, o que vai acontecer? Ela não vai subir, só vai subir o recurso para pedir a reforma. Na instância ordinária, se não juntar, terá prazo de 15 dias para fazê-lo. Né? Então, assim, se não tiver perfeito, você tem 15 dias para juntar. E se juntar irregularmente, terá 5 dias para regularizar sob pena de extinção ou revelia. Procuradores prescindem de procuração para representar a administração pública. O que é isso aqui? Eu disse que você tem que ter procuração, né? Ou verificar no contrato social se tinha poderes para tanto, alguém para transferir poderes para você. Quando você passa no concurso público, procurador do município, do estado, procurador da União, esses procuradores são advogados. Pessoal. Esse advogado não tem que ter procuração. O prefeito não tem que assinar a procuração para ele. Por quê? Porque o cara já passou no concurso público para atuar pela prefeitura, tá? Então ele não tem que juntar a procuração. Já vi o juiz, né, pedir para o procurador, falou, ô doutor, com todo respeito, né, o senhor tem aí a sua carteira, né, de procurador, né? O cara passou no concurso público, procurador federal, aí o cara, não, claro que eu tenho, tá aqui.
Aí, ô, se você me perdoa, né? Que aqui muita coisa já aconteceu, eu já vi tanta coisa aqui, você me perdoa por ter pedido. Não, excelência, fica tranquilo, tá tudo bem. Aí eles começaram a conversar sobre o concurso lá, né? Que eles, enfim, eram concursados novos, né? Mas o juiz pediu pro cara, pro procurador, para mostrar a carteira dele de procurador. Mas não tem procuração, porque o cara não tinha procuração nos autos, né? Não tinha procuração, mas estava representando a administração pública. Tá bom? Nova procuração revoga poderes da procuração anterior. Né? Na verdade, é o furazóio, né? Você chega, você chega e traz a sua procuração. Né? Pedido expresso para intimação exclusiva em nome de um advogado acarreta nulidade se não for respeitado. O que é isso aqui? Quando eu trabalhava lá com o JJ, é, eu trabalhava lá com um monte de ação de contrato bancário. Eu fazia todas as petições iniciais. Eu fazia um monte de petição inicial. Né? E aí, na época, acontece, os pedidos de intimação, no final da petição inicial, eu colocava lá para vir o nome, né? O nome do José Jair de Oliveira Júnior. Tá? É o que eu pedia para vir o nome dele. Por quê? Porque tinha o Rafa de advogado, tinha o Alessandro de advogado e tinha depois os dois mineirinhos também de advogado. Então, tipo, tinha uns 5, 6 advogados lá. Só que não dava para a Tati, que ela trabalhava como secretária, ficar pegando as intimações em nome de cada um dos advogados. Dá muito trabalho. Então ela pegava todas as intimações em nome do Jazair, e aí ela pegava e imprimia os papeizinhos, recortava e levava a minha função, né? Levava para a função do Alessandro e dos Mineirinhos. Então era tudo dividido certinho. Então quando não veio assim, a gente pede nulidade do processo, olha só. Né? Olha só, pedido expresso para intimação exclusiva em nome de um advogado acarreta nulidade se não for respeitado. Porque se você pediu para que a petição inicial, você pediu na petição inicial para que as intimações fossem feitas especificamente em nome de alguém, tem que ser respeitado. Justamente por conta dessa logística, né, da gestão do escritório de advocacia. A sucumbência no direito de trabalho é de 5 a 15%, gente. Tá? Você tem que aguardar 15 minutos esperando o juiz. Tá? Se passar de 15 minutos, você pode ir embora. Aí um dia um aluno perguntou, Rafa, mas aqui por que essa questão está errada, né? Aí é porque tem que acrescentar a informação de que não é que a audiência atrasou 15 minutos, não. A audiência pode atrasar 3 horas, 4 horas. O juiz estando nela, você tem que esperar. Agora, se ele nem chegou na comarca, se ele nem chegou na vara, trabalho ainda, aí você pode ir embora com 15 minutos. Tá bom? No processo civil são 30 minutos, pessoal. Civil, administrativo, trabalhista, né? Ou civil, administrativo, tributário, 30 minutos. Mas é fácil decorar, ó. A sucumbência no direito civil é de 10 a 20. 10 a 20, 30 minutos. No trabalhista, 5 a 15. 15, 15 minutos. Tá bom? Tranquilo? Bom, gente, falei bastante aqui. Eu vou dar uma paradinha agora. Na verdade, não, deixa eu acabar esse pedaço para parar nessa parte dos atos processuais aqui, tá? Aí a gente já mata um pedação grandão, né? Mais 3 minutos eu apago isso aqui, ótimo, né? Não vou apagar nada. Ó, vamos lá. Sem compensação de honorários sucumbenciais. O que é isso? Eu ganhei 10 mil de você e você ganhou 10 mil de mim. Né? Enfim, recurso interposto adesivamente, reconvenção, sei lá que caralho que aconteceu. Né? Eu ganhei 10, você ganhou 10. Então, nota que teve uma decisão de parcial procedência, né? Nós ganhamos, cada um ganhou um pouco, e beleza. Então, o que a gente faz? Já que cada um ganhou 10 mil, vamos compensar? Beleza, eu não te pago nada, você não me paga nada. Está certo isso, Arnaldo? Tá. Entre clientes, tá. Só que eu tô devendo R$ 2.000 pro seu advogado. A sucumbência ficou 20%. E você tá devendo 20% também pro meu advogado. Também dá mais 20%, dá mais R$ 2.000. No caso, eu tô falando 20% porque eu tô pensando no processo civil, tá? Mas no trabalhista seria no máximo 15%, tá? Então, a sucumbência não se compensa. Ontem nós vimos que advogado em causa própria tem sucumbência, vimos que procuradores recebem sucumbência, vimos que existe grau de escalonamento nos honorários, né, das verbas para com a administração pública, e eu só estou acrescentando agora aqui que não se compensam os honorários sucumbenciais. Ah, eu empatei com você, beleza, mas os nossos advogados eles vão ter que receber a cota parte da sucumbência. Beneficiário da justiça gratuita, pessoal. Esse cara aqui, é o que que é? É quem recebe 40% do teto do INSS. O teto é uns R$ 8.000, 40%, então vai ser uns 3 e pouquinho, tá? Ou, ou comprovação de insuficiência de recursos, podendo ser reconhecido de ofício. O que que é ou, gente? Significa que alguém pode ganhar mais do que 40% do teto do INSS. Toma cuidado, pessoal, que eles colocam 40% do salário mínimo, tá? Não, é 40% do teto do regime geral da Previdência Social. Tá? Ou comprovação. Você pode pegar um cara que ganha 10 mil por mês e ele comprova insuficiência de recursos. Ó, a empresa quebrou, o giro não tá mais assim, podendo ser reconhecido de ofício. A qualquer tempo e se dentro do prazo do recurso. Tá bom? Não paga sucumbência, pessoal, quem for beneficiário de justiça gratuita, tá?
E é isso, a gente parou aqui. Parou nessa parte cinza escura. Tá bom, carinhas? Vamos parar aqui uns 10 minutinhos. Agora é 2h30. A gente para e volta 2h40. Um beijo do mago.